Quênia, país africano famoso pelas áreas naturais protegidas, ganha destaque ao decretar feriado para o plantio de 100 milhões de árvores contra a crise climática. No feriado de 14 de novembro de 2023, cada um dos 50 milhões de habitantes foi incentivado a semear pelo menos 2 mudas para atingir a meta estabelecida. Por meio de um aplicativo na internet, as pessoas escolheram as mudas que foram distribuídas de graça. O governo queniano planeja atingir 15 bilhões de árvores cultivadas no prazo de 10 anos. O feriado para o plantio de mais florestas no Quênia serve de exemplo como projeto para conquistar o apoio público em ações necessárias para conter o colapso climático. Está no ar o Repórter Eco, com informações sobre a crise climática, bioma exclusivamente brasileiro ameaçado e a proteção de um animal raro. Você é o nosso convidado especial. Veja os destaques do programa de hoje. As expectativas para a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Estudo científico mostra que eventos extremos como as secas colocam em risco a biodiversidade da caatinga. E a história de um raro tamanduá albino batizado de Alvinho, encontrado no Cerrado do Mato Grosso do Sul. A COP28, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, será realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Cientistas e ambientalistas temem que os governos não assumam compromissos relevantes para tentar conter o aquecimento do planeta. Em 2023, seca severa na Amazônia, a pior da história do Rio Negro. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sequência inédita de ciclones, com enchentes devastadoras. A causa pode estar no superaquecimento dos oceanos, que absorvem o excesso de calor provocado pelas atividades humanas. No hemisfério norte, a onda de calor provocou novas mortes. Segundo o Observatório Europeu Copérnicos, julho e agosto foram os meses mais quentes registrados no planeta. Aqui no hemisfério sul, inverno com dias de temperaturas altas de verão. Basta você ligar a televisão, né? Tá ali acontecendo perda de safra, perda de vidas, perda de casas. São prejuízos imensos, incontáveis e que vão se acumulando no decorrer do tempo. O intenso uso de combustíveis fósseis derivados do petróleo, como gasolina, diesel e carvão, acumulou gases poluentes na atmosfera. Desde a Revolução Industrial, a temperatura média no planeta subiu 1,2 graus Celsius. Parece pouco, mas causa os eventos climáticos extremos. No Brasil, o aumento da temperatura médio já é da ordem de 1,5 a 1,7 graus Celsius na maior parte das regiões brasileiras. Então, nós já chegamos próximas do limiar que a gente não deveria ultrapassar se quisermos ter um clima razoavelmente seguro ao longo deste século. Mais uma vez, a ONU, Organização das Nações Unidas, vai promover o debate sobre mudanças climáticas. A COP28 será em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Participam 198 países e mais a União Europeia. O desafio continua sendo o mesmo. Quem vai financiar as energias renováveis e as adaptações necessárias no campo e nas cidades para enfrentar os eventos climáticos extremos?
cientistas e ambientalistas estão pessimistas em relação à escolha do local. E o fato de termos 2 conflitos graves no mundo acontecendo entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e Hamas pode complicar as negociações. Os Emirados Árabes é uma ditadura que não permite sequer manifestação pública. Mas a gente tem também na presidência da conferência uma pessoa que ela é presidente de uma das maiores petroleiras do local, do país que hospeda a conferência. O objetivo da conferência deveria ser acabar com a produção de petróleo até 2030. Os países em desenvolvimento vão insistir no financiamento de pelo menos 100 bilhões de dólares anuais, acertado na COP27 no Egito e não liberado pelos países ricos. O recurso é considerado insuficiente por alguns especialistas. Nós temos países que ainda estão extremamente atrasados na descarbonização da sua economia e isto vai requerer um recurso que a maior parte dos países em desenvolvimento não tem. Isso é do interesse dos países desenvolvidos, porque basicamente, sem reduzir as emissões de 3/4 do nosso planeta, realmente nós não teremos um clima estável ao longo deste século. O Brasil vai mostrar ao mundo que reduziu o desmatamento na Amazônia. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais de 40% no primeiro semestre de 2023. E os alertas seguiram em queda. O governo Lula também chegou a fazer uma reunião à cúpula da Amazônia para traçar uma linha de atuação conjunta desses países florestais para acabar com o desmatamento, ou pelo menos combater a ilegalidade da destruição florestal. Nós temos o maior potencial mundial de geração de energia eólica e solar. Nós temos um programa de biocombustíveis que nenhum outro país do planeta possui. Nós temos uma potencialidade de sequestrar carbono com reflorestamento e com recuperação ecológica. Bancos como o BNDES, como a FINEP, eles estão investindo bilhões de reais na construção de uma nova economia mais eficiente, com menores emissões, e este é o caminho certo. Agora o Brasil enfrenta contradições internas, né? O Brasil é hoje um incentivador da exploração de petróleo. Não adianta você apenas diminuir o desmatamento, mas ali na hora de discutir o grosso do problema, não ter uma postura incisiva de que precisa acabar com a exploração dos combustíveis fósseis. A secretária nacional de Mudança de Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, afirma que o governo federal vai continuar o combate ao desmatamento para tentar zerá-lo até 2030 e que estabeleceu uma meta máxima de emissão de carbono para ser cumprida por todos os setores da economia. É um tema muito difícil, não só dentro do Brasil, mas, infelizmente, para o mundo inteiro, e é um tema que a gente espera que a gente possa debater com maturidade. Qual é a transição necessária de combustíveis fósseis, mas tem que ser uma discussão global. O Brasil vai apresentar na Cúpula do Clima dados de redução dos desmatamentos na Amazônia. Deve também cobrar dos países ricos o compromisso já firmado de financiar energias renováveis e medidas de adaptação aos eventos climáticos. Em evento de lançamento em São Paulo do Plano de Transformação Ecológica, coordenado pelo Ministério da Fazenda, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu a necessidade de mudanças profundas no atual modelo insustentável de desenvolvimento para frear o aquecimento global e reiterou os compromissos de combate à crise climática que o Brasil deverá apresentar na Conferência da ONU. A agenda de adaptação
É um imperativo ético. Nós já vivemos sobre os efeitos da mudança do clima, com eventos extremos e situações terríveis, econômicas, sociais, em perdas de vida, em todos os sentidos. Adaptação e mitigação não resolverão o problema se não tiver uma agenda de transformação. Transformação do modelo insustentável de desenvolvimento que nós vivemos hoje, no Brasil e no mundo. O atual modelo é insustentável. Insustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental e cultural. O Brasil vai para a COP liderando pelo exemplo. E o Brasil conseguiu, nesses 10 meses, uma redução de desmatamento de 49,5%, evitando lançar na atmosfera mais de 200 milhões de toneladas de CO2. Logo mais, aqui no Repórter Eco, biodiversidade ameaçada. A crise climática coloca em risco as espécies da caatinga, bioma exclusivamente brasileiro. Estudo publicado na revista científica Journal of Ecology alerta para o impacto da crise climática na caatinga. As secas intensas podem causar a perda de cerca de 90% das espécies do bioma só encontrado no Brasil. Bioma exclusivamente brasileiro, a caatinga surpreende ao se transformar constantemente. O nome vem do tupi-guarani, significa mata branca. É como ela fica nos longos períodos de seca que marcam o clima semiárido nordestino. Mas quando vem a chuva, a vegetação se veste de verde. A caatinga vai além dos arbustos retorcidos e dos cactos, como o mandacaru ou o coroa de frade. Ela também é formada por florestas. As da palmeira carnaúba, que oferece palha e cera, são exuberantes. A árvore símbolo é o juazeiro, que pode chegar a 10 metros de altura. O tatu-bola, perfeitamente camuflado na paisagem, também representa a caatinga. Rica em mamíferos, como as onças, e em aves, como a alma de gato. Presente em 10 estados do Nordeste, ocupa um território de mais de 860 mil quilômetros quadrados, o que equivale a cerca de 10% do território nacional. Em seus lajeados e grutas, guarda vestígios da nossa pré-história. Mas toda essa riqueza está ameaçada pelas mudanças climáticas. Projeções para 2060, daqui a 37 anos, indicam que a aparência e a composição vegetal da caatinga podem mudar radicalmente. Elas estão no estudo assinado por 6 pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, das Universidades Federais da Paraíba, Pernambuco e Viçosa e do Instituto Federal Goiano. Ele foi publicado na revista Journal of Ecology, da Sociedade Britânica de Ecologia. A quantidade de espécies de plantas que existe na caatinga, ela vai ser reduzida em 99% do território desse bioma. Então a gente vai ter uma perda na quantidade de espécies em praticamente toda a caatinga. Dentre as espécies que vão permanecer, a gente vai ter uma menor variação nos tipos de espécies que existem, na composição da paisagem. Então as paisagens vão ficar mais homogêneas, as mesmas espécies acontecendo nos mesmos lugares, né? E isso é algo que a gente percebe para 40% do território da caatinga. Por fim, a gente percebeu que entre as espécies mais afetadas estão plantas arbóreas, enquanto que as menos afetadas estão as suculentas, herbáceas, gramíneas, né? Então o porte da vegetação ele poderá mudar ao longo da caatinga. No melhor cenário, com algum controle do aquecimento global, cerca de 50 espécies desaparecerão. No pior, serão 250, um número 5 vezes maior.
Há risco de perda de plantas endêmicas que só ocorrem ali. E a capacidade de retirar carbono da atmosfera, o que é fundamental para tentar controlar as alterações climáticas, deve diminuir. O sequestro de carbono é a fotossíntese, que toda a vegetação faz, né? Então a fotossíntese é retirar o dióxido de carbono da atmosfera, né? E a planta libera oxigênio. Por outro lado, quando ela faz a fotossíntese, até para a própria planta crescer, ela vai depositando esse carbono nas folhas, nos galhos, no tronco, né? Nas raízes. E essa função de depositar carbono, segurar o carbono, é o armazenamento de carbono. Ao trocar a vegetação, né, de espécies arbóreas para espécies menos, né, lenhosas, né, gramíneas, espécies de plantas suculentas, a gente vai ter uma redução desses serviços ecossistêmicos, né? E esses serviços eles ajudam a combater as mudanças climáticas. Para realizar o estudo, que durou 2 anos, os pesquisadores consultaram herbários, coleções biológicas e o maior banco mundial virtual de biodiversidade, que reúne informações de espécies do planeta todo. O foco foram as da Caatinga, a partir dos dados levantados por pesquisadores que foram a campo. Mais de 400 mil registros de ocorrências de plantas foram considerados. Então a gente construiu esse banco de dados para 3.000 espécies. Uma vez que esse banco de dados estava pronto, né, a gente precisava utilizar modelos estatísticos e de inteligência artificial para entender como que essas presenças das espécies ao longo da América do Sul podem ser explicadas por variáveis do clima, temperatura, precipitação, e características do solo também. Então a gente identifica a relação que existe entre a presença e a ausência da espécie com essas características de clima e solo. Evitar a perda da biodiversidade da Caatinga é o objetivo do estudo. Nós acreditamos que a Caatinga ela é um bioma negligenciado. Muitas vezes essa falsa impressão de que ela é pobre em espécies, de que ela não é rica em biodiversidade, leva as pessoas, os tomadores de decisão, a não considerarem a importância desse bioma. Ao fazer um estudo desse, nós queremos criar um alerta, né? A gente quer mostrar que é preciso tomar uma atitude urgente para tentar minimizar, né, os danos que as mudanças climáticas poderão causar no futuro. Vamos às notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. Pela primeira vez, a temperatura média global ficou acima de 2 graus Celsius em relação aos níveis da era pré-industrial. A marca foi registrada no último dia 17 de novembro. Relatório da ONU alerta que a temperatura do planeta pode subir até 3 graus Celsius, se os governos não tomarem medidas para conter as mudanças climáticas. As emissões de carbono do Brasil, um dos gases do efeito estufa, caíram 8% em 2022, por conta da queda no desmatamento e diminuição no uso de termoelétricas. Foram lançadas na atmosfera 2,5 bilhões de toneladas de CO2, mas a taxa do governo passado ainda é a terceira maior desde 2005. Os dados são da Rede Observatório do Clima. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, assassinados em 2022 no Vale do Javari, no Amazonas, recebem homenagem póstuma do governo federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu aos dois a Ordem do Rio Branco. O objetivo da condecoração é distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. A história curiosa do raro tamanduá bandeira albino encontrado no Cerrado do Mato Grosso do Sul.
Observar o tamanduá-bandeira albino desperta a curiosidade dos cientistas. Chamado de alvinho, o filhote nasceu no Cerrado do Mato Grosso do Sul, mesma região onde foi encontrado o primeiro animal albino da espécie. Ele é inconfundível. O focinho comprido fareja de longe formigas e cupins. Com a língua pegajosa, consegue capturar cerca de 30 mil desses insetos por dia. A cauda peluda lhe rendeu o nome de tamanduá-bandeira. Esses mamíferos de grande porte chegam a medir 2,20 metros e pesar 45 quilos. Vivem principalmente no cerrado e se alimentam em campos abertos, mas usam áreas florestais para se proteger do calor. Se está muito quente ou muito frio, eles vão buscar uma área mais florestada, porque as áreas florestadas, né, elas são um abrigo. Então, se está muito quente, ela está mais fresquinha. Se está muito frio, ela está um pouco menos fria. Então, os tamanduás, eles ficam trocando de ambiente para controlar a temperatura do corpo. O Instituto trabalha, entre outras frentes, para minimizar os impactos das estradas que colocam em risco o tamanduá-bandeira. Mas um estudo inédito realiza o monitoramento de um filhote diferente, o alvinho, um tamanduá-bandeira albino. Ele foi encontrado em 2022 na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O albinismo é a ausência total ou parcial de melanina, pigmento de proteção natural dos organismos que dá cor à pele, olhos e pelagem. Junto com o monitoramento do colar de GPS, a gente também está fazendo um monitoramento de saúde do alvinho. E a gente está há 1 ano monitorando ele, a gente faz, né, capturas regulares dele para ver como está a saúde dele, e o alvinho está indo muito bem. A gente quer entender principalmente como que essa pelagem está afetando o comportamento e as adaptações que esse animal está adotando para sobreviver como um albino, né? Porque a gente sabe que a cor da pelagem é muito importante, né? A melanina ajuda a gente a absorver, né, a radiação UV, então protege a pele, né, de lesões, de câncer. Então, assim, como que um animal desse que vive no cerrado, né, que é um ambiente super aberto, com muito sol, está sobrevivendo sem essa melanina? Alvinho é o segundo indivíduo com albinismo localizado na mesma região. O primeiro foi encontrado morto em agosto de 2021. A pesquisa pretende descobrir se existe relação de parentesco entre eles e entender por que um evento tão raro aconteceu 2 vezes no mesmo lugar em um curto período de tempo. O tamanduá-bandeira pode estar com uma população pequena nessa região, pode ser porque ele é uma população isolada, e quando a gente pensa, isso faz muito sentido, porque esse animal está numa região do Cerrado, do Mato Grosso do Sul, que tem sido extremamente degradada, né? É uma área muito convertida para produção, para pastagem. O alvinho, né, esse evento genético raro que está acontecendo por conta, muito provavelmente, da degradação do Cerrado. Os tamanduás-bandeira estão ameaçados, sobretudo, pela perda de habitat por desmatamentos para agropecuária, colisões veiculares e queimadas. De acordo com a rede de ONGs MAP Biomas, entre 1985 e 2022, o Cerrado perdeu 27% da sua vegetação original. A savana mais biodiversa do mundo é também o bioma mais ameaçado do Brasil. Para a pesquisadora, é preciso pensar em ações urgentes de preservação. Não só a criação de reservas, né, de unidades de conservação, mas também a gente manejar todos os ambientes com os animais em mente. Então, a gente tem que pensar numa forma de manejar essas estradas de forma a deixá-las mais seguras para os animais e para as pessoas. O tamanduá-bandeira, ele é uma espécie emblemática, né, do Cerrado. O que a gente quer é que ele realmente seja uma bandeira
para a conservação do cerrado, né, para chamar atenção para esse bioma que é tão importante e que recebe tão pouca atenção, né, de conservação. Por hoje é só. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo sustentável para todas as formas de vida. Até lá!